Talvez nós crescemos ouvindo uma história e depois, com o passar do tempo, descobrimos que essa história tem um outro significado, antes não percebido. A história do Jardim do Éden talvez seja um exemplo disso. Vamos fazer uma reflexão sobre os simbolismos que essa história pode conter, analisando cada detalhe. Quando a gente pensa no Jardim do Éden, o que normalmente vem à cabeça é a imagem de um paraíso. Paz, natureza, inocência, comunhão com Deus. Mas se a gente para olhar com mais calma, o Éden pode não ser um paraíso como nos ensinaram. Talvez ele seja o oposto disso. Um lugar onde pensar por conta própria é proibido, onde a desobediência não nasce da maldade, mas do desejo de entender, e onde a punição vem não por fazer o mal, mas por questionar regras que não fazem sentido. A história do Jardim do Éden é uma das mais antigas e simbólicas da Bíblia, e ao mesmo tempo uma das mais perigosas, porque ela molda a base de várias ideias que até hoje influenciam o modo como nós vemos o mundo. A culpa, o pecado, o papel da mulher, a repressão ao conhecimento e a ideia de que obedecer é mais importante do que compreender. Nesse vídeo, eu quero olhar para essa história de forma direta, analítica e sem misticismo. Quero entender o que realmente ela diz e o que isso revela sobre o tipo de fé que nos ensinaram a ter. Porque talvez o problema nunca tenha sido a maçã, mas o verdadeiro pecado seja pensar. Deus cria o homem a partir do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida. Depois disso, planta um jardim chamado Éden, onde faz brotar árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No centro do jardim, ele coloca duas árvores específicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá uma ordem clara a Adão. Ele pode comer de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou então ele morrerá. Depois, Deus cria os animais e, por fim, forma a mulher a partir da costela do homem. É nesse cenário que entra a serpente. Ela se aproxima da mulher e pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Eva responde que podem comer de todas, menos da árvore do conhecimento, senão morrerão. A serpente contesta, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher olha para o fruto, vê que ele é bonito e desejável para adquirir sabedoria e come. Depois, dá ao homem e ele também come. Imediatamente, os dois percebem que estão nus, sentem vergonha e tentam se cobrir com folhas. Quando ouvem Deus se aproximando, se escondem. Deus então interroga, e a culpa vai sendo empurrada. O homem culpa a mulher e a mulher culpa a serpente. Como castigo, Deus amaldiçoou a serpente, aumentou as dores do parto da mulher, coloca o homem para trabalhar com esforço e decreta a morte como destino da humanidade. Mas antes disso, ele toma uma atitude ainda mais simbólica. Impede que Adão e Eva comam da árvore da vida, ou seja, o conhecimento já foi adquirido, mas a imortalidade não. Então Deus os expulsa do Éden e coloca anjos como espadas flamejantes para guardar o caminho de volta. O Éden não é só uma história sobre dois humanos desobedecendo a Deus. É uma narrativa cheia de símbolos e cada um deles carrega mensagens profundas e muitas vezes problemáticas. A árvore do conhecimento. A primeira coisa que chama a atenção é a escolha do fruto proibido, o conhecimento. Não foi uma árvore do crime, da violência ou da arrogância. Foi a árvore que dá conhecimento, a que abre os olhos, a que permite discernir o bem e o mal. Por que isso seria proibido? Por que um Deus justo impediria suas criaturas de saber a diferença entre o certo e o errado?
Isso já desmonta aquela ideia de que a desobediência de Adão e Eva foi motivada por maldade. Como poderiam escolher errar se nem sabiam o que era erro? É só depois de comer o fruto que seus olhos se abrem, ou seja, que ganham consciência. Eles não caem, eles despertam. O fruto proibido. Na tradição popular, virou maçã, mas na Bíblia não diz que fruto era. O mais importante não é o objeto em si, mas o que ele representa, o saber, a autonomia, o desejo de compreender. E o que o texto mostra é que esse desejo é punido. Se buscar o saber é pecado, o que a história do Éden está ensinando? Que obedecer sem questionar é virtude e que pensar por conta própria é rebeldia. A serpente é o símbolo mais controverso. A tradição cristã diz que ela representa o diabo, mas o texto original de Gênesis não menciona Satanás em nenhum momento. Ela é escrita apenas como mais astuta que todos os animais. E o que ela faz? Ela questiona, ela propõe uma interpretação diferente da realidade. Ela não força ninguém a nada, ela só convida a pensar. Será que Deus disse isso mesmo? Será que é verdade que vocês vão morrer? Se a serpente representa o pensamento crítico, o ceticismo e a dúvida, ela não é a vilã, ela é o gatilho da consciência, a nudez e a vergonha. Antes de comer do fruto, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Depois que seus olhos se abrem, percebem a nudez e sentem vergonha. A nudez aqui não é só física, ela simboliza vulnerabilidade, autopercepção, exposição. A vergonha é o preço da consciência. É como se o texto dissesse: você pode viver em paz, desde que não perceba o que está ao seu redor e nem a si mesmo. E o que acontece quando você percebe? Você se esconde, se sente inadequado, você se torna humano. Um dos aspectos mais inquietantes do Éden é esse. O primeiro erro da humanidade, segundo a Bíblia, foi buscar consciência. Não foi um crime, não foi uma maldade, foi querer saber. E o que isso ensina desde o começo? Que obedecer é muito mais importante do que compreender. Que regras devem ser seguidas mesmo quando não fazem sentido, e que Deus pune quem ousa pensar por conta própria. Se fosse apenas uma história simbólica, talvez não tivesse tanto impacto, mas essa lógica de que saber é perigoso, de que desejo de entender é pecado, está na base de muitas doutrinas religiosas até hoje, e elas se traduzem em atitudes concretas. Censura ao conhecimento, repressão à dúvida, desconfiança da ciência e medo de filosofar. A fé nesse contexto não é algo que se constrói com maturidade, é algo que se impõe pela proibição. Não pergunte, apenas creia. A ausência do livre-arbítrio. Muita gente defende que o Éden mostra que Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Mas isso se sustenta. Adão e Eva foram proibidos de comer de uma árvore que eles nem compreendiam. Eles não tinham noção do que era certo ou errado, bem ou mal. Não tinham critérios morais, nem consciência plena, e mesmo assim foram punidos por uma escolha que só se tornou compreensível depois de feita. Isso não é livre-arbítrio, isso é uma armadilha. Outro ponto importante, a ética. Nesse cenário, não vem do impacto das ações. Não importa se o que foi feito causou mal ou bem. O que importa é se foi permitido ou proibido por Deus. Ou seja, a moral não é construída com base na empatia, na razão ou nas consequências. Ela é imposta pela autoridade. E desobedecer, mesmo que seja para buscar sabedoria, é tratado como perversão. É um sistema de controle. E quando a religião carrega esse padrão de colocar a ordem divina acima da razão, ela prepara terreno para abusos, porque toda autoridade que se coloca como inquestionável deixa de precisar justificar o que faz. Se tem um detalhe que nunca é só detalhe nessa história, é o papel da mulher. Eva é a primeira a ouvir, a refletir e a decidir.
Ela é quem dialoga com a serpente, quem questiona o que foi dito, quem vê o que o fruto era bom para se adquirir sabedoria. Ela toma a iniciativa e, por isso, ela se torna o alvo da narrativa moralista. Eva como símbolo da transgressão. Por séculos, Eva foi vista como culpada por todos os males da humanidade. Ela teria levado o homem à queda, como se o ato de Adão não fosse igualmente consciente, como se ele fosse apenas uma vítima da influência feminina. Na prática, o que a história ensina é que a mulher que pensa, que escolhe, que busca saber, deve ser punida. E mais, deve ser temida. Esse modelo narrativo se repete em várias tradições religiosas e culturais. A mulher não pode ser a que conduz, ela precisa ser conduzida. Quando lidera, ela desvia. Quando questiona, ela corrompe. A independência feminina é tratada como uma ameaça. Não é à toa que essa lógica foi usada historicamente para justificar a submissão da mulher, para tirá-la dos púlpitos, das decisões, do poder e da autonomia. E quem é a cúmplice da mulher nessa narrativa? A serpente. A tradição cristã transformou a serpente em Satanás. Mas o texto de Gênesis nunca diz isso. Ela é apenas astuta e fala verdades. Ela não mente em momento algum. Eva realmente não morre ao comer o fruto. E os olhos deles realmente se abrem. Se a gente sai da leitura doutrinária e olha para esse símbolo com neutralidade, a serpente representa algo muito mais humano, a dúvida, a crítica, o raciocínio independente. E é isso que a história demoniza. O conhecimento é perigoso. A mulher que pensa é perigosa. A razão é perigosa. Essa é a base simbólica da culpa cristã. E o resultado disso tudo é a culpa. Culpa por ser quem é, por querer saber, por tentar escolher, a vergonha da nudez, do corpo e da autonomia. Esse tipo de culpa não surge do mal, ele é construído e serve a um propósito: submissão. Quanto mais culpada a pessoa se sente, mais ela se curva, mais é fácil controlá-la. A Bíblia não surgiu num vácuo. Ela foi escrita dentro de um contexto histórico, cercada por outras culturas mais antigas que já contavam histórias parecidas, mas com sentidos bem diferentes. Um exemplo direto vem da mitologia suméria, milhares de anos antes do Gênesis. O mito de Enki e Ninhursag. Na tradição da antiga Mesopotâmia, existe uma narrativa onde o deus Enki, deus da sabedoria e da água, come plantas sagradas proibidas e, como resultado, ele adoece. A deusa Ninhursag, que representa a fertilidade e a cura, fica furiosa e o amaldiçoa. Mais tarde, ela mesma retira a maldição e cura Enki, devolvendo o equilíbrio. Nessa história, o acesso ao conhecimento e à vida tem consequências, mas não é retratado como pecado. É parte de um ciclo natural, cheio de tensão, aprendizado e reconciliação. Nada parecido com a lógica de culpa e castigo eterno que vemos no Jardim do Éden. Em culturas antigas, a árvore era símbolo de sabedoria, força vital, conexão entre o mundo terreno e o espiritual. Na Suméria, havia a árvore da vida, ligada à deusa Inanna. Na tradição egípcia, também existem representações do fruto sagrado como fonte de imortalidade, não como algo proibido, mas sagrado e acessível aos deuses. A Bíblia toma essas imagens e dá a elas um novo enquadramento. O saber passa a ser cercado de restrição, o acesso à vida eterna é bloqueado e a desobediência vira queda. O que antes era um ciclo natural de descobertas passa a ser retratado como uma falha moral. O que torna a história do Éden única não é a simbologia, porque ela já existia, é o tipo de mensagem que ela constrói com esses símbolos. Ela transforma o despertar da consciência numa tragédia. E mais, ela fecha a porta para o retorno. O caminho até a árvore da vida é guardado com espadas. O paraíso é perdido e não pode mais ser alcançado por mérito, apenas por submissão. Essa mudança de perspectiva é o que diferencia o Gênesis de tantos outros mitos anteriores. Não é só uma história de origem, é um modelo de dominação moral.
Depois de tudo isso, uma pergunta fica no ar. Que tipo de divindade é retratada nessa história? Um Deus que oferece liberdade, mas coloca armadilhas. Um Deus que diz, você pode escolher, mas só aceita uma escolha, a dele. Essa não é uma figura de amor, de justiça, de sabedoria, é uma figura de controle. O que a história do Éden ensina não é só uma lição religiosa, ela educa emocionalmente pela punição. Ela ensina que questionar é arriscado, que sentir curiosidade é perigoso e que é melhor se manter na ignorância do que correr o risco de sofrer. Isso cria um padrão que muitas pessoas carregam pela vida inteira, mesmo depois de abandonarem a fé. Um medo silencioso de pensar diferente, uma desconfiança de si mesma, um peso que parece vir do além, mas foi plantado aqui, nas palavras, nos símbolos, na narrativa que chamam de origem. Quando olhamos para o Éden com distanciamento crítico, ele deixa de parecer um paraíso. Na prática, ele se parece mais com uma prisão bem decorada. Não há liberdade verdadeira onde o saber é punido. Não há pureza em viver sem consciência. Não há justiça num castigo eterno por uma decisão tomada sem maturidade. O Éden não é o lugar onde tudo deu errado. É o ponto de partida de uma teologia que culpa o ser humano por ser humano. Talvez a queda nunca tenha sido queda. Talvez tenha sido o primeiro passo da humanidade em direção à responsabilidade, à consciência, à liberdade. Porque no fim das contas, só existe ética onde existe escolha real. E só existe escolha real onde há entendimento. Adão e Eva saem do jardim, mas talvez pela primeira vez se tornem realmente humanos. Se a Bíblia começa com essa história, é porque ela quer nos dizer, desde o início, o que esperar. Um mundo onde pensar tem consequência e onde ser livre é, antes de tudo, um risco. Mas talvez valha a pena correr esse risco, porque viver sem entender não é viver, é obedecer.